Oi, turminha! Como vocês estão? Temos aprendido que desde muito tempo a humanidade antiga sonhou em um dia poder voar. Aprendemos também que somente depois de diversas tentativas feitas por muitas pessoas e de um processo muito longo de experimentos e de evolução da ciência é que esse sonho se tornou uma realidade. Bom, a criação do avião foi um grande marco para a nossa história, pois ele diminuiu de forma significativa o tempo de viagem entre cidades, países e continentes. A humanidade antiga julgava impossível pensar no voo como um aparelho que fosse mais pesado que o ar. E por falar nisso, o que vocês acham que possibilita que esse veículo tão grande e pesado voe tão alto e rapidamente? Quais outros objetos e equipamentos podem voar? Como será que esse movimento acontece? Ficaram curiosos, né? Então vamos descobrir? O programa vai começar. Bom dia, crianças! Vamos ficar por aqui mais hoje, combinado? Vou contar para vocês. Nós, crianças, temos essa facilidade em expressar o que a gente sente, não é? Essa espontaneidade. Então eu vou dizer para vocês, eu vou contar para vocês um segredo, posso? Eu estava indo para o nosso quintal, para o nosso jardim, para o pé do nosso pé de poesia, quando de repente eu fui surpreendida por um lagarto que vinha caminhando na minha direção com seu rabão e com a sua língua. Um teiu veio nos visitar no dia de hoje. Que coisa mais linda, como a natureza é maravilhosa. A textura da pele, as cores, o movimento do rabo, da língua. Mas eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu senti uma pontinha assim de medo. Que bobagem, né, gente? Que bobagem. Mas eu fiquei assim, tão sem palavras, tão impactada que eu não consegui mais fazer nada. E eu gravei ele caminhando no nosso jardim. Eu vou pedir para o pessoal da comunicação adicionar este vídeo para vocês verem o teiu que apareceu próximo ao nosso pé de poesia. E já que a gente está na Semana da Criança, e hoje eu estou sentindo uma pontinha de medo, essa pontinha que fez uma provocação dentro de mim, nas minhas ideias, no meu sentir, essa provocação no olhar para o que existe na natureza, me convidando a conviver com ela e a compreendê-la. Eu trouxe para vocês um livro muito, muito especial da minha amiga Gisele. Monstrorante! Conversei com a Gisele e a Gisele me disse: Vânia, leve o meu livro para as crianças da rede municipal. Porque foi um pedido muito carinhoso, sabe de quem? Do meu sobrinho, do meu afilhado, Miguel, que vai fazer 7 anos neste mês de outubro. Ele me disse: titia, conta para as crianças este livro tão bonito. Então, com vocês, Monstrorante! Opa, monstrorante é uma junção de 2 palavras, não é mesmo? Quais são as palavras? Monstro com restaurante. Me deu água na boca. Vamos abrir o livro? Vamos? Olha só, e foi ilustrado também pela Gisele. Atenção. Boa noite, senhor Papão. O senhor vai jantar o de costume? Boa noite, Zé Chulé. Não. Hoje vou variar. Vou querer uma criança que não quer escovar os dentes, tem?
Não tem hoje. Então vou querer um menino que não quer tomar banho, tem? Este também está difícil de conseguir. E que tal uma menininha que não quer guardar seus brinquedos, tem? Hoje não tem, não. Tem criança que não quer dormir cedo? Não. Pior que hoje não tem também. Então, deixa-me ver. Não, isso não. Tem criança que maltrata animais? Não. Deixe-me pensar. Eu gostaria de uns irmãos briguentos. Tem? Sabe que quase conseguimos um par hoje à tarde? Mas não tem, não. Já sei! Tem criança que não quer comer toda a comida que tem no prato? Olha, estamos em falta no momento. Vou querer uma criança que não quer estudar, tem? Não, nenhumazinha. Não tem nada nesse monstrorante! Ai, ai, ai. Vou querer o de sempre mesmo. Pais que não leem para os filhos, né? Esses têm aos montes. Sim, meu favorito. Um para a viagem, por favor. Monstrorante. Em nosso pé de poesia, movimento por uma escola literária. Papai, mamãe, leiam para os seus filhos. Leiam e se divirtam. A gente se vê! Gente, eu estava aqui, começando as nossas gravações, quando de repente eu ouvi um barulho forte. Me dei conta que o meu filho estava no quarto estudando. Gente, um lagarto aqui no nosso quintal, no nosso pé de poesia. Eu vou tentar mostrar para vocês, tá bom? Gente, vocês estão vendo? Olha lá. Imaginem eu, no nosso pé de poesia, vendo ele se aproximar. Olha que sensacional, gente. Olha. É incrível. Olha, gente, a natureza. Agora eu tenho que aguardar. A gente se vê. Olá, vamos para mais uma atividade criativa? Então, mão na massa. Estamos conversando sobre aviões. Que tal fazermos planadores com papel? Para o primeiro modelo, vamos precisar de uma folha,
Pode ser dessa de tamanho sulfite, colorida ou não, ou até mesmo uma folha de revista que você tiver aí na sua casa. Vamos precisar também cola, pode ser qual modelo você tiver à sua disposição, e uma tesoura sem ponta. Primeiro, pegue uma pontinha da folha e vá levando ela até a outra ponta, fazendo aqui um biquinho, tá vendo? Então, você vai colocar aqui e vincar a folha, percebe? Ela ficará assim. Agora nós vamos recortar esta parte. Feito isso, reserve, nós vamos utilizar. Agora nós temos este triângulo e abrindo esta dobradura, nós temos um quadrado perfeito com os 4 lados iguais. Agora, você vai pegar este triângulo e você vai virar e colocar outra pontinha com pontinha, vincar novamente para marcarmos os 4 lados, percebe? Olha, agora a próxima dobradura é encostar esta pontinha aqui, ó, nesse centro. Assim. Volta, abre. E vamos pegar esta pontinha e colocar neste centro aqui, nesse ponto aqui. Percebe? Então, nós vamos pegar esta pontinha e colocar neste outro ponto aqui. Aqui. Viram? Então, nós vamos vincar e fazer essa primeira dobrinha. Esta será a nossa medida de aproximadamente um dedo aqui. Então, vinca e continua dobrando. Aperta um pouquinho a folha e dobra novamente. Aperta mais um pouquinho e dobra novamente. Sela aqui, vinca aqui e vira outra vez, dobra mais uma vez. Isso, continua dobrando até chegar ao meio. E então, aqui ó, feito isso, ficará assim. Você vai virar e encaixar essas duas pontinhas aqui, ó. Viu? Você pode passar uma gotinha de cola aqui e encaixar para que ele fique firme e seguro. Assim. Vê? Percebe como ficou? Legal. Agora, esta parte que sobrou, você vai dobrar e dividi-la ao meio. Assim. Olhem só essa dobradura, tá vendo? Foi dividido ao meio. Então, nós vamos recortar, então, este pedaço em duas partes iguais.
Uma das partes você vai colar aqui nessa parte superior aqui, então, tá vendo? Então, uma gotinha de cola aqui nessa emenda. E você pode dobrar essa folha ao meio para saber qual é a medida certa e colocá-la aqui. Aqui então, para que ela fique centralizada. Legal? Agora, para jogar e ele planar, voar, você segura aqui no bico e joga. Eu vou apresentar para vocês em um outro lugar. Para o outro modelo de planador, você vai pegar uma folha qualquer e vai recortar aproximadamente 2 dedos de medida. Então você pode marcar 2 dedos e dobrar a folha para facilitar o corte. Ó, tá vendo? Então, vou cortar aqui. Agora você vai precisar de um outro tamanho de aproximadamente 3 dedos. Então, você marca 3 dedos e dobra para facilitar o corte. Vinca aqui, marca aqui, ó, aproximadamente 3 dedos e corta. Olha aqui. Esta parte, você vai passar um pouquinho de cola em uma das pontas e uni-las assim. Olha como vai ficar. Certo? Este outro menor, você vai dobrá-lo ao meio e recortar dividindo em 2 pedaços. Vamos utilizar um. Então, passe a cola em uma das pontas e una as pontas para que ele fique assim, este tamanho menor. Legal? E agora, vamos pegar o canudo, um canudo do tamanho normal, aí que você tiver, no tamanho padrão, e durex, porque nós vamos colocar o canudo, o papel, esse rolinho de papel no canudo. Então agora você vai colocar um pedacinho de durex aqui na ponta do canudo e colocá-la aqui dentro, fixando dentro. Vejam só. Vamos fazer a mesma coisa com a outra ponta, com um pedaço menor. Vamos colocar aqui dentro. E ficará assim. Vê? E agora é só lançar. Vamos ver como vai ficar? Parar. Apontar. 2, 3, já. Uau, que aviãozão! Acho que é esse, Kika. Esse o quê, mãe? Esse deve ser o avião que está trazendo seu tio Leopoldo. Ué, mas de onde vem um avião?
de Belo Horizonte, ué. É de lá que o tio Leopoldo está vindo. Como você está aérea, Kika? Ai, ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Eu sou um dos meios de transporte mais importantes que o homem inventou. Eu sirvo para transportar pessoas como o seu tio. Levo cargas, cartas, encomendas, animais e muito mais. Eu atravesso longas distâncias e cruzo oceanos em pouquíssimo tempo, Kikinha. E de onde veio a ideia de inventar você? Em 1906, o brasileiro Alberto Santos Dumont criou o meu bisavô, o 14 bis, um avião feito de bambu e linho, Kika. O primeiro voo da história aconteceu em Paris. Na capital da França, o 14 bis voou 100 metros a 35 km por hora e a 2 metros do chão. Foi um sucesso! Em pouco tempo, começaram a aparecer aviões bem mais modernos. E em 1924, o meu avô avião conseguiu dar uma volta ao redor do mundo. O tempo também voava e em 1937 apareceu a turbina. Turbina? Um supermotor que substituiu a antiga hélice. Com as turbinas, os aviões ficaram com mais potência e velocidade. O motor retira o ar da atmosfera e o esquenta pela queima do querosene, soltando gases com uma baita força. Daí o impulso para o avião voar mais alto e mais rápido. E graças a esta super invenção, em 1958, nasceu o meu papai, o avião a jato. Hoje, existem aviões de muitos tipos, pesos e tamanhos. Os aviões a jato, como eu, voam a mais de 13 mil metros de altitude, bem acima das nuvens. Transportam até 500 pessoas. Eu, por exemplo, voo a mais de 900 km por hora, Kika. Isso quer dizer que eu posso viajar de São Paulo até Salvador em pouco mais de 2 horas. Eu sou fabricado com mais de 132 mil peças e peso mais de 300 mil quilos. O mesmo peso que 50 elefantes juntos ou 400 vacas. Meu nome é Jumbo. Jumbo? Pesado assim e voador, você deveria se chamar Dumbo, aquele elefante voador do desenho animado. Só que eu não tenho orelhas. São as minhas asas que me sustentam no ar, Kika. As minhas asas inclinadas fazem força sobre o ar e o empurram para baixo. O ar reage e empurra as asas para cima. A força dos motores me leva para frente. E lá vou eu! Olha lá, o tio Leopoldo! Oi, Kika! Oi, tio! Graças ao Santos Dumont, o inventor do 14 bis, você chegou rapidinho em um jato com turbina, que voa a mais de 900 km por hora e a mais de 13 mil metros de altura, e que pesa mais de 50 elefantes. Você chegou aqui voando para visitar a sua sobrinha do coração. Nossa, Kika, de onde vem tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Atenção, senhores passageiros. Um tchauzinho a jato, uma boa viagem e até o programa que vem com mais um De Onde Vem. Oi, galera, tudo bem com vocês? O Você Sabia Saúde de hoje vai falar sobre a importância dos legumes e das verduras na nossa saúde. Mas antes eu vou te fazer uma pergunta. Você sabia que a cor verde dos vegetais é por causa da clorofila? É verdade. A clorofila, além de dar essa coloração verde para as folhas dos vegetais, ela também limpa e oxigena o nosso sangue, evitando o acúmulo de gordura nas nossas artérias. Legal, né? E por falar nisso, os legumes e os vegetais dão muita cor e muita saúde para o nosso prato. É verdade. Tem gente que acha que verduras e legumes são
somente folhas de alface e tomate. Mas não, tem um monte deles. Brócolis, beterraba, cenoura, couve-flor, repolho, chuchu e por aí vai. Mas quais são os benefícios de consumir verduras e legumes? Bom, tem vários. A sua pele fica mais saudável, você consegue controlar melhor o seu intestino, você reduz a probabilidade de doenças como diabetes, câncer e problemas cardíacos, ajuda no controle do seu peso, evitando obesidade e, para vocês crianças, ajudam no desenvolvimento dos ossos e dos músculos. E para aproveitar melhor os nutrientes das verduras e dos legumes, eu vou trazer para vocês duas regrinhas bem importantes. A primeira delas é pedir para um adulto cozinhar para vocês os legumes e as verduras com casca e em pouca água, de preferência no vapor. E a segunda regrinha é cozinhar em pedaços maiores para aproveitar mais os nutrientes. E antes de finalizar, eu vou dar uma dica muito importante para vocês. Nas principais refeições, ou seja, no almoço e no jantar, é muito importante que as verduras e os legumes ocupem metade do prato de vocês. Bom, por hoje é isso. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer a dica de como fazer uma dobradura de casinha. Vocês adoram fazer casinhas lá na escola, né? Pintar, desenhar. Então hoje eu vim ensinar uma casinha bem fácil que a gente faz usando papel. É uma dobradura, tá bom? Então, para fazer uma casinha de dobradura como essa daqui, o que nós vamos utilizar? Nós podemos utilizar a folha do caderno de desenho ou a folha de sulfite. Podemos utilizar a régua ou tesoura para recortar e lápis de cor, canetinha, giz de cera, o que vocês tiverem aí para enfeitar a casinha, tá bom? Então vamos começar? Olha, eu vou começar com a folha do caderno de desenho. Ela vai ficar desse tamanho. Essa daqui eu fiz com a folha do caderno de desenho. Então o que é importante? Qualquer folha, a de sulfite ou do caderno, ela tem a forma retangular. São duas partes maiores e duas menores. Nós precisamos deixar essa folha no formato quadrado, que as quatro partes vão ser iguais. Então, olha, eu vou pegar aqui a ponta e vou trazendo para cá até encontrar aqui, olha, essa partinha aqui, ó, ponta com ponta. Aí eu vou recortar esta parte, ou então tirar com a régua, né? No caso aqui eu vou recortar. Então a tesourinha ou a régua a gente usa só nesse momento, tá? Só, ó, guarda isso aqui para fazer um desenho. Então nós ficamos agora com um quadrado, olha, as quatro partes do mesmo tamanho. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos passar a mão, vamos pegar aqui, ó, nós vamos dobrar ao meio. Olha, então dobrei ao meio, marca bem que nós vamos usar essa marquinha aqui. Então, olha, dobrei ao meio. Aí eu vou pegar aqui, marcar, eu vou trazer aqui, ó, triângulo de novo, até aqui. Tá vendo? Ó, marquei. Agora eu vou puxar aqui para fazer o telhadinho. Então, eu vou puxar um pouquinho para baixo, ó, do triângulo que eu marquei. Olha, passo a mão, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma marquinha aqui, olha, dobrar aqui. A nossa casinha já está quase pronta. Mas essa parte não vai ficar aqui pra frente, tá? Essa última marquinha que eu fiz. Eu vou voltar ela para trás, ela fica para trás. Deixa eu marcar aqui direitinho, vou voltar ela para trás. Então, olha, ela ficou para trás, que tá igual essa casinha. Vem aqui, vocês façam um telhadinho, pode pintar essa parte, desenhar a porta, desenhar a janela, tá bom? Agora eu vou fazer, ó, com a folha de sulfite, ela vai ficar maiorzinha, que é o mesmo processo, olha. Vou ter que transformar essa folha retangular numa folha quadrada, tá vendo?
Aí eu vou tirar esta partezinha aqui com a régua agora. Ó, destaquei, guarda lá com o desenho. Mesma coisa, ó, ela tá assim, ó, vou deixar ela aqui. Dobrar ao meio. Tá vendo? Sempre não esquecer que tem que dobrar ao meio, tá? Aí pegar uma partinha aqui pra gente fazer começar o nosso telhadinho, ó. Fica um triângulozinho aqui. Marca aqui com o dedo, ó, pra ir puxando devagarzinho, pra ficar um pouquinho, ó, por cima desse primeiro triângulo, certo? Agora, aqui nessa pontinha aqui, gente, dobrar bem, ó, marca aqui, ó, dobrar bem, marca bem com a unha, porque essa parte não fica pra frente, ela volta para trás. Então, olha, ela volta para trás. Aí, olha, nosso telhadinho bem bonitinho, tá vendo? Tá igualzinho, olha. A única diferença é que aqui falta pintar, deixar bem bonitinha, tá bom? Então, a nossa dica de hoje foi essa, tá, gente? E como eu sempre digo, eu aqui na minha casa, vocês na casa de vocês, e em breve, muito em breve, estaremos todos na escola. Beijos! Olá pessoal, bom dia! Tudo bem? Chegamos para mais um desafio do dia e como vocês sabem, essa semana estamos falando das invenções que contribuíram para que o sonho de voar do ser humano fosse possível. Então não se esqueçam que hoje é o último dia do nosso Quebrando a Cuca. Essa semana foi mais rapidinho porque segunda-feira não tivemos o nosso encontro. Então a proposta ela vai ser disponibilizada para vocês preencherem lá no formulário até hoje, tá bom? Eu quero muito saber o que vocês pensam sobre a descoberta da ciência que vocês acham que foi aí a mais importante. O que será? Esse assunto é o assunto da semana que vem. Então já vamos começar o nosso levantamento de hipóteses, tá bom? Tô esperando por vocês lá no portal. Hoje vamos continuar as nossas investigações, então já anotem aí o tema e a data de hoje que vamos decolar. Ontem eu desafiei vocês a compararem as características de uma pipa com a de um avião, para que pudéssemos tentar descobrir o que é que nós temos por aí que de fato contribuiu para que o primeiro avião conseguisse voar. O que será que vocês colocaram por aí, hein? Ai, eu fico tão curiosa. Mas, de qualquer forma, vamos descobrir mais algumas coisas sobre isso juntinhos hoje. Observem essa imagem que a Pro vai te mostrar. Então, olha só, observando essas duas imagens, ouve só o que eu vou te contar. A estrutura formada pela pipa, ela se parece com a asa de um avião. Então, a pressão que acontece na parte inferior, embaixo, ela empurra a pipa para cima. Assim, ela consegue voar. Conforme o ângulo, a posição que a pipa está, o ar pode passar mais rápido e aí a gente consegue fazer algumas manobras bem legais com a pipa no céu. Agora, no caso do avião, um objeto desse tamanho, muito pesado, como será que ele consegue ficar no ar? Nós também temos algumas forças que atuam nesse avião contrabalanceando o seu peso. Então, o peso é direcionado para baixo e aí nós temos a força que o equilibra no ar, direcionando ele para cima. Então, ele fica ali. As forças elas vão mantendo ele sempre em equilíbrio no ar. As asas, turminha, são essenciais. Sabe por quê? Porque elas vão cortando o ar. Então, olha só. Quando o avião está em movimento, suas asas cortam o ar, fazendo com que a velocidade do ar que passa por cima da asa seja maior do que a velocidade do ar que passa por baixo,
fazendo surgir dessa forma uma força de baixo para cima, equilibrando o avião. Então, olha só, todas as observações feitas, elas tiveram um olhar muito especial para a asa do avião, sendo projetada como a asa dos pássaros, ou como o equilíbrio aí que nós temos em uma pipa. Olha quanta observação até conseguirem de fato construir esse primeiro avião. Então, nessa força toda, sabe o que os estudos falam? Olha só, nós temos toda essa força empurrando o avião para cima, é essa força que o mantém no ar. E olha só, quanto maior o peso do avião, maior deve ser a sua velocidade para que ele possa decolar e se manter em equilíbrio no ar. Guarda bem essa informação aí que nós vamos utilizá-la, acho que no desafio de hoje, viu, turma? Então, essas características todas, é claro que nós temos outras partes do avião que também são importantes. A construção dele é toda aerodinâmica. Nós temos as turbinas, os motores, o bico do avião, tudo isso projetado para que ele consiga cortar o ar e passar pelo ar e, ao mesmo tempo, esse ar conseguir sustentar ele no ar. Temos ainda outras forças aí relacionadas a uma área da ciência chamada física que interferem em tudo isso. A sustentação, a tração, o arrasto e o peso. Isso eu vou te mostrar já já como acontece. Tem uma imagem que mostra exatamente onde está atuando a sustentação, onde nós temos a tração, onde nós temos o arrasto e onde nós temos o peso. Só que antes, você consegue imaginar qual é o peso do maior avião que nós temos atualmente em circulação? Eu vou te contar que ele é bem pesado. O avião mais pesado que nós temos atualmente é o Antonov. Antonov 225 ou também AN225. Se você conseguir depois pesquisar algumas imagens aí na internet, você vai conseguir ver o tamanho que é esse avião. Ele é um avião de carga que ele consegue transportar, turma, 640 toneladas dentro dos seus compartimentos internos. Além disso, ele por si só já pesa 285 toneladas. É muita coisa. Os motores desse avião equivalem à potência de 3 aviões do tipo Boeing. Será que vocês conseguem imaginar o tamanho que é tudo isso? Então, esse é o maior avião que nós temos atualmente funcionando, transportando. Ele consegue até transportar um outro avião dentro dele. Olha que poderoso! Bem legal, né? Então, agora observem a imagem. Eu vou deixar ela alguns segundinhos na tela para vocês olharem com bastante atenção. Onde que nós temos a força de sustentação, que a Pro falou, que vai sustentar, né? Vai segurar o avião no ar. Onde nós temos a força de tração, onde nós temos a força de arrasto e onde nós temos a força de peso. Olhem aí. Viu só que legal? E foi a partir de um olhar curioso e investigativo que todas essas descobertas foram feitas, viu, turma? Então agora vamos para o nosso desafio, que eu tenho uma proposta de experiência aqui para vocês. Algo bem simples que vocês vão se divertir e descobrir muitas coisas legais. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é uma lista de tudo que vocês conhecem, já viram ou ouviram falar que pode voar, tá bom? Façam uma lista aí no caderno de vocês e tentem comparar a característica desses objetos ou desses seres vivos, tá bom? Então essa é a primeira parte. A segunda parte do desafio, eu quero que vocês calculem o seguinte. Eu falei para vocês que o Antonov, ele por si só, ele já pesa 285 toneladas.
e consegue transportar 640 toneladas. Então, qual é o total de peso que ele consegue, né? Ele mais o que ele carrega, qual vai ser esse total? Mas eu quero que vocês transformem isso tudo em quilos. A Pro está falando em toneladas. O desafio é fazer vocês converterem isso em quilos. Quantos quilos? 1000 quilos. Já vou te dar uma dica. Esse avião pesa e é capaz de transportar. Vocês vão adorar ver esse resultado. A terceira parte do desafio é uma experiência. Então, para essa experiência, vocês vão precisar pedir ajuda para alguém aí da sua casa. Você vai precisar do seguinte: vai precisar de um cronômetro, que pode ser o cronômetro do celular mesmo, tá bom? E você vai precisar montar o seguinte: uma bola de meia formada por 2 pares de meia apenas. Uma outra bola de meia, onde você vai juntar 6 pares de meia. Vai sair pegando meia de todo mundo aí na casa de vocês, tá bom? E uma terceira bola de meia, onde vocês vão juntar 12 pares ou mais meias. Então, você vai ficar com uma bola de meia pequenininha, com 2 pares só. Uma outra média, com 6 pares de meia, e uma outra bem grandona. Aí você vai se posicionar num local, veja onde tem espaço para você conseguir arremessar essa bola de meia. Marque o ponto de chegada, onde você precisa acertar essa bola de meia, tá bom? E aí você vai medir o tempo. Quanto tempo a bola 1 demorou para alcançar o alvo? Quanto tempo a bola 2 demorou para alcançar o alvo? E quanto tempo a bola 3 demorou para alcançar o alvo? Tá bom? Anote no seu caderno. Depois você vai pensar se os resultados dessa sua experiência têm alguma relação com o que eu te contei hoje, sobre o fato de aviões pesados se deslocarem mais rápido. Se você não conseguir fazer isso tendo um alvo para acertar, você pode jogar para o alto. Joga para o alto e marca quanto tempo demorou para a bolinha chegar no chão. Joga a bolinha média, mede o tempo. E joga a bolinha grande com a meia de toda a família e calcula esse tempo. Combinado? Então, olha a síntese do nosso desafio. Primeiro, vocês vão fazer uma lista de tudo aquilo que vocês já viram ou ouviram falar que voa. Depois, vocês vão calcular o peso do Antonov mais a carga que ele transporta, mas convertendo essa medida para quilos e não toneladas. E terceira parte, a experiência com as bolas de meia, marcando aí, cronometrando o tempo que as 3 bolas de meia demoram para atingir um alvo, ou se você jogar para o alto, dá certo do mesmo jeito, quanto tempo elas demoram para chegar no chão, correlacionando isso com o peso dos aviões e a velocidade que eles possuem aí, chegando rapidamente em muitos lugares, não só do Brasil, mas do mundo todo. Tá bom? Amanhã nós vamos falar sobre algumas pessoas que foram importantes para a história da aviação. Eu espero por vocês. Tchau, tchau! E aí, galera da EJA! Hoje o assunto do dia é o comércio nacional e internacional dos produtos. Interessante e importante conhecermos, né? Vamos lá? Salve, salve pessoal, tudo bem? Vamos nessa então com o comércio nacional e internacional brasileiro. Precisamos já de cara entender que o comércio, esse setor terciário da economia, ele é parte da distribuição da matéria-prima. Aquilo que é feito lá no setor primário, no setor da produção da matéria-prima, e aquilo que é feito no setor secundário, aquele da transformação da matéria-prima.
Então, no setor primário, eu vou ter lá a criação da laranja, enquanto que no setor secundário, eu vou ter lá a transformação da laranja em suco de laranja, na garrafinha, na caixinha, na latinha. E o setor terciário, principalmente a parte do comércio, ele vai fazer o serviço, ele vai fazer a distribuição dessa matéria-prima. E essa matéria-prima, ela precisa então ter um caminho, seja ela interna ou externa. E aí que nós dividimos o comércio em comércio interno e comércio externo, comércio nacional, comércio internacional, comércio interior e comércio exterior. É dessa maneira então que vamos fazer essa relação hoje. Vamos começar falando sobre o comércio interno. O comércio interno, ele ainda é um comércio em crescimento, pois nós temos aí conjunturas econômicas, históricas e políticas da população que fazem aí o acúmulo e o poder de compra da população variar ao longo de conjunturas econômicas. Então, ao longo aí de todo o século XX, início do século XXI, o comércio interno brasileiro, ele tem focado sempre a iniciativas do governo. Então, quando há uma necessidade do país em geração de renda, em geração de emprego constante, há então uma desoneração do Estado, uma diminuição de importações ou também de diminuição de impostos, justamente para poder beneficiar aí a população no poder de compra. Então, quanto mais eu incentivo o consumo, gero crédito para essas pessoas, eu estou gerando emprego e, consequentemente, mais renda. Então, dessa maneira, o comércio interno brasileiro, ele é focado em conjunturas econômicas, políticas ao longo da história. Mas é importante levar em consideração aqui, gente, que ele tem desequilíbrios regionais. Você vai perceber locais onde temos aí maior poder de compra e maior incentivo ao comércio do que em outros pontos. Os grandes centros acabam sendo grandes áreas de geração comercial, de produção comercial interna, principalmente do que? De produtos básicos como alimentação e vestuário. Sempre vamos ter então essas principais preocupações, até porque são necessidades básicas, se alimentar e se vestir. Então, essa principal característica, digamos assim, da economia, ela vai estar focada na região dos grandes centros. A grande São Paulo, a grande Rio de Janeiro, região de Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, vamos ter Brasília, produção em Curitiba e Porto Alegre, ali o comércio interno vai funcionar. Em áreas um pouco mais longe desses grandes centros, esse comércio ele acaba sendo setorizado. Então, áreas de comércio têxtil, de comércio de frutas, de comércio de determinado produto específico, sapatos, enfim, tudo vai variar aí de maneira mais regionalizada. Agora, o comércio mais intenso interno mesmo vai acontecer nas grandes regiões urbanizadas. Agora, essa situação também acaba gerando, devido a um grande problema, porque há uma limitação dos meios de transporte. Então, essa limitação que acontece aí de não ter uma logística de transportes interessante, faz com que nós tenhamos justamente essa concentração comercial mais na região dos grandes centros urbanos. Então, essas áreas onde temos aí produção comercial específica, ela vai ser limitada também a essas áreas industriais específicas. Então, polos calçadistas, polos de produção de frutas aí já no setor primário, vamos ter polo de produção de vestuário, de produção de determinado tipo de componente eletrônico, enfim, essas situações acabam aí sendo limitadas justamente pelos meios de transporte. E sem contar também que vai gerar o esquema da concentração de renda nos locais onde as pessoas acabam aí tendo uma maior concentração de renda, acaba não sendo algo propício ao incentivo ao comércio, uma vez que as pessoas não terão um grande poder de compra e, consequentemente, acaba aí desestimulando o consumo e o comércio interno.
ok? Então vamos ter aí basicamente aquilo que é necessário para a população, que vai acontecer de uma maneira mais constante, que é a alimentação e o vestuário. Então, quando há o incentivo ao consumo proporcionado pelo governo, fazendo uma redução de um imposto ou gerando, por exemplo, aí uma concessão de crédito mais facilitada, é que acabamos tendo aí condições do consumo e da venda, por exemplo, de eletrodomésticos, de produtos domésticos, principalmente. Vamos ter aí automóveis e também compras de casas através de financiamentos. Aí o comércio vai meio que funcionar ali, mas pautado nas políticas do governo. Então, basicamente, nós temos essa organização da estrutura do comércio interno brasileiro. Agora, o comércio externo, o comércio exterior, o comércio internacional, ele já vai ter uma economia mais complexa e diversificada. Uma grande situação aqui também é que existem problemas, uma vez que há uma concentração de renda muito forte, pautado justamente aonde? Na produção industrial e na produção primária. São os donos das fazendas e dos grandes industrializados que vão gerar aí a riqueza, que vai ser pouco distribuída. Então, fora esse gargalo, nós vamos ter sim uma economia complexa e diversificada e sempre pautado na ideia da balança comercial favorável. Balança comercial favorável, vamos lembrar aquela ideia de exportação e importação. Para que eu tenha uma riqueza, um lucro, eu preciso comprar menos do que eu consigo ter de dinheiro vendendo. Então, para isso, eu preciso exportar sempre mais do que importar. Normalmente, a ideia é de que nós somos um país agroexportador, então vendemos muito produto primário e compramos produtos da economia secundária. Sim, isso é meio que uma lógica, mas ela não é necessariamente isso. Nós temos exportação de produtos primários, de produtos secundários e também produzimos tecnologia. Então exportamos tecnologia para outros países. Outra situação é que nós também compramos produtos primários. Apesar de muita gente entender que nós só exportamos agropecuária, nós não, nós importamos também. E, obviamente, importamos produtos secundários e terciários. Vamos tentar entender e ver esse paralelo? Vamos ver o que a gente exporta, pessoal. O que a gente exporta? Cacau, algodão e fumo. Somos principais produtores desses alimentos, desses produtos agropecuários. Então, somos aí uma das principais regiões exportadoras dessas matérias-primas. Assim como também temos uma grande potencialidade em açúcar, madeira e também carnes. Dessa maneira, então, esses produtos acabam tendo uma importância extrema para a geração de riquezas aí do país quando nós fazemos essas vendas, essas exportações. Nós batemos recordes constantes desse tipo de exportação. Um produto também importante ainda do setor primário é o minério. A mineração acaba sendo também algo bastante importante aqui, mas principalmente já pautado para o setor secundário, que é a indústria de mineração, a indústria mineral pesada. Então, os minérios como manganês, ferro, estão sendo vendidos constantemente da região da Serra do Carajás para a China, para a Índia, para áreas do Sudeste Asiático. E nesses lugares, então, acabam comprando todo esse minério de ferro brasileiro. Então, nós temos aí essa importância também na venda de minérios. Produtos aí industrializados, principalmente pautados nos automóveis que são montados aqui, são enviados, eletrodomésticos para a região da América Latina. Nós temos aí muitos produtos industrializados de maneira básica, de consumo básico para países da América Central e também da África. Então, nós temos aí uma exportação de produtos industrializados. Calçados, suco de laranja, tecidos, combustíveis, esses materiais acabam sendo bem utilizados também nessas vendas. Aí nós vamos chegar, por exemplo, em caldeiras para geração de produção industrial, então fornos
de alta produção, então já entra na indústria de bens de produção. Então nós também produzimos ferramentas para outras indústrias e isso é bastante importante. E armamentos, que é algo ainda bastante importante na exportação brasileira. Temos diversas indústrias de armamentos que acabam trabalhando para fins militares, principalmente, e venda para países da América Latina e da África. Outra situação aqui, gente, é que também temos aí a utilização da exportação de tecnologia. Exportamos, por exemplo, tecnologia de construção aeronáutica, de tecnologias de engenharia nessa área e também vendemos aí bastante veículos, produtos químicos e a parte de aviação. Essa é uma parte que gera todo um desenvolvimento econômico e faz com que nós tenhamos uma balança comercial favorável, pois nós temos uma grande fonte de exportação, pautada, claro, na parte primária, mas também temos setores secundários e terciários. Agora, o que importamos é uma coisa interessante também. Vejam aqui, pessoal, que nós importamos combustíveis, mas nós somos considerados um país autossuficiente em petróleo. Por que a gente importa, então, combustível? Porque o petróleo brasileiro é um petróleo leve, fino, mais valioso. E dessa maneira, então, é muito mais prático a gente exportar o petróleo que é mais valioso e comprar o menos valioso, porque nós vamos estar ganhando dinheiro com essa troca. E dessa maneira, então, pegamos o petróleo que tem um menor valor e conseguimos utilizar na produção nacional, no transporte, em tudo aquilo que nós utilizamos aqui desse petróleo. Isso acaba sendo valioso e isso também gera uma reserva estratégica de energia no Brasil. Caso aconteça problemas na economia internacional, nós não precisamos nos preocupar com essas variações muito grandes desses produtos, uma vez que nós temos aqui o petróleo fino, o petróleo mais valioso, que podemos utilizar em caso emergencial. Quando não há emergência, a gente faz isso para gerar uma maior riqueza ainda. Outra situação aqui, gente, minérios. Acabamos também importando minérios, principalmente para a produção eletroeletrônica. Olha que coisa interessante, nós temos aqui uma importação de trigo. Para vocês terem uma ideia, gente, 20% somente do trigo que nós consumimos no país, nós produzimos. A produção de trigo ela fica principalmente nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E, obviamente, o país inteiro consome trigo. E da onde nós vamos comprar esse trigo restante, então? Vamos comprar o trigo da Argentina e do Uruguai, que são países grandes produtores e exportadores dessa matéria-prima, do trigo. Em compensação, lá eles não têm a produção de açúcar, que acaba sendo comprada da gente. Então a gente tem uma troca com essa região também de blocos econômicos, é bastante importante. Bebidas, acabamos importando muito, artigos de informática, toda a parte de componentes de tecnologia na área da informática, da telefonia, máquinas acabamos utilizando para a produção industrial e também bastante insumos agrícolas, diversos fertilizantes utilizamos aí para a geração de maior produtividade agropecuária, assim como automóveis, tratores, peças e até eletroeletrônicos. Basicamente nós temos aí um apanhado geral de toda a produção do comércio nacional e internacional, que é pautado sempre naquela balança comercial. O Brasil, em grande parte, sempre vai ter um superávit, a gente mais exporta do que importa, mas sempre é necessário tomar cuidado com essa balança para que a economia acabe fluindo bem. Eu espero que você tenha entendido essa aula, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido ela até aqui. Tchau! Oi, eu sou o maestro Emiliano Patarra das orquestras de Guarulhos, a Orquestra Jovem Municipal e a Orquestra Gru Sinfônica, e a gente está no Falando de Música aqui no Saberes em Casa, esse espaço em que toda semana conversamos sobre o mundo mágico dos sons. Tem música em muito lugar, e às vezes tem música que está tocando e a gente não está nem percebendo. Você pode estar assistindo um filme e tem uma música acontecendo. Que música é essa? Essa é a trilha sonora, que é o tema da nossa conversa de hoje. A gente espera que você goste e se encontra na próxima semana. Tchau!
Olá pessoal, meu nome é Lucas. Hoje vamos aprender sobre um assunto muito legal e que muita gente acaba nem percebendo. Vamos falar sobre trilha sonora. Já vou fazendo um aviso. No final desse programa, vamos conversar sobre a trilha sonora nos games. Isso mesmo, então fiquem até o final que tenho certeza que vocês vão gostar. Primeiro, vamos voltar no tempo. Em aproximadamente 1723, em uma época onde não tinha TV nem celular, as pessoas tinham que imaginar as coisas. Então, um certo homem decidiu escrever uma música que apenas pelos sons as pessoas poderiam imaginar cenários, paisagens e até animais. Seu nome era Antônio Vivaldi. Nessa época, ele ficou muito famoso por isso, e a composição ficou conhecida como As 4 Estações de Vivaldi. Mais ou menos nesse mesmo período, também existia a ópera. Alguém já ouviu falar nessa palavra? A ópera nada mais é do que uma história apresentada num teatro com muitos cantores, cenários e também diversão. E também existe uma orquestra que fica escondida e ninguém na plateia consegue vê-los. No caso, a orquestra está lá para fazer tanto o acompanhamento da ópera como a função de ajudar a criar os diferentes climas e sensações que a história pede. Olhem só que legal! Per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sempiglia, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, 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 Figaro. Agora, avançando mais no tempo, no ano de 1895, com a invenção do cinematógrafo, que é aquele aparelho que reproduz as imagens no telão do cinema, foi possível garantir que hoje possamos assistir em salas de cinema os mais variados tipos de filmes. Porém, naquela época, não havia conversa entre os personagens nas telonas. Por isso era chamado de cinema mudo. Mas podíamos ouvir música acompanhando toda a cena. Muitas vezes essa música era feita por um pianista que ficava dentro da sala de cinema. Ele conhecia muitas músicas e improvisava de acordo com a cena que estava passando. Vamos ver como era o som de um piano ou órgão tocando em um filme. Vamos ver agora o trecho de um filme mudo sem a música. Pensem qual é a sensação que esse filme está passando para vocês. Agora, percebam a importância da música nessa mesma cena. Perceberam como a música de fundo é importante para criar aquele clima na cena? Pois é, isso é chamado de trilha sonora. Avançando para os dias de hoje, se vocês separarem, tudo tem uma trilha sonora, nem que seja curtinha, mas sempre tem. Por exemplo, hoje nós ouvimos um som na rua e já sabemos o que é. Vamos ver se vocês vão adivinhar o que está vindo?
Acertou! Só de ouvirmos esse pedacinho de música já remetemos ao caminhão de gás, né? Não é muito interessante? Também podemos nos lembrar de algum personagem de desenho animado, só ouvindo um pouquinho da música. Vamos ver? Também vemos trilha sonora nas propagandas de televisão e nos aplicativos de celular. Se pararmos para pensar e aguçar nossos ouvidos, vamos perceber que tudo tem trilha sonora. Interessante, né? Agora vamos falar do assunto mais popular da molecada, os games. Se você gosta de jogar, provavelmente conhece a música principal desse jogo. Isso significa que você pode estar jogando demais, hein? Brincadeiras à parte, um jogo sem uma boa trilha sonora pode perder um pouco da graça. Quando estamos jogando, bem naquela missão difícil, a música tende a aguçar nossos sentidos, ficando mais tensa. Ao chegar em algum lugar perigoso, a música nos avisa e a partir disso ficamos alerta para o próximo passo da missão. Assim como nos filmes, a música também serve para guiar as sensações em um jogo, e é muito legal quando temos uma trilha sonora boa em um jogo que gostamos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse assunto tão bacana e que está tão presente no nosso dia a dia. Um grande abraço, tchau, tchau! E é isso aí, turminha, o programa de hoje chegou ao fim, mas amanhã tem muito mais e eu espero vocês às 9 da manhã. Até lá, tchau, tchau!